O método lancasteriano chegou ao Brasil no período imperial. Ele foi sugerido pelo conselheiro Rafael Tobias de Aguiar em 1824. Inicialmente, ele foi introduzido no Brasil com experiências voltadas à instrução dos negros. Depois é que ele foi instituído nos quartéis para a instrução dos soldados, que então se tornariam os primeiros professores a adotar o novo método. Foi um modelo trazido da Europa, porém com algumas diferenças. Adotado como um método monitorial mútuo, como forma de organizar a sala, diferente do que seria adotado mais tarde, lá em 1880, onde o objetivo era melhorar a aprendizagem e não mais organizar a sala. Bom, neste método, o professor ensinava a lição a um grupo de meninos mais amadurecidos e inteligentes. Eles eram chamados de decuriões. Os alunos eram divididos em pequenos grupos, e estes recebiam a lição através dos decuriões. Outro fato interessante é que os alunos eram separados em grupos de acordo com o nível do seu saber. Esse grupo era chamado de decúria ou classe. Essa medida era bem severa, tanto é que os círculos dos decúrias eram classificados em adiantado, pouco compreensivo, não assíduo, vadio e nada sabe. Usavam materiais didáticos dados pelo governo, como caixas de areia para aprender o ABC, aprendiam gramática nacional, história sagrada, ler, contar, escrever cursiva, aprendiam toda a tabuada e as 4 operações, e isso separado por classes. Esse método foi adotado porque com ele havia a possibilidade de fazer a escolarização em massa, restringindo-se à leitura, à escrita e às operações elementares da aritmética. Além disso, promovia a ordem social sob a conduta pedagógica, diminuíam-se as despesas da instrução, além de abreviar o trabalho do mestre e acelerar os progressos do aluno. E quais foram os obstáculos à sua concretização? Os obstáculos foram a falta de apoio aos professores. Diferente da Europa, que os professores tinham a seu dispor edifícios preparados para receber os alunos e material didático, no Brasil a situação era mais precária. Não tinha edifícios, e isso fez com que os professores recebessem os alunos em sua própria casa, separavam uma parte da sala ou qualquer outro lugar da casa, e isso os levavam a ficar constrangidos e desconfortáveis. Muitos, sem condições de receber os alunos, faziam salas de quartéis como escola. Ainda assim, usavam também salões de igrejas, a Câmara Municipal e até mesmo salas vagas no edifício da cadeia. Brasil, hein? Além do material didático não ser adequado, havia também o problema do trabalho infantil, pois no Brasil imperial a economia era voltada à agricultura. Por esse motivo, dificilmente um aluno chegava na 8ª sala. Para os pais não fazia sentido continuar os estudos, tiravam seus filhos do ambiente escolar para trabalhar. Dessa forma, o ensino mútuo entrou em declínio. Falta de alunos para chegar à 8ª sala, falta de espaços escolares de qualidade e escassez de materiais didáticos. E quais foram as principais consequências? Falta de desenvolvimento da inteligência no aluno, devido à reprodução de fórmulas e ainda fazer com que apenas memorizem o conteúdo ao invés de aprender de fato. Porém, esse método fez com que democratizasse o ensino, pois muitos filhos de pais de classe pobre tiveram acesso à escola pública, e essa inserção de alunos pobres na escola causou uma perspectiva de prover um futuro melhor às crianças. Outra importante consequência foi o aumento da exclusão. Ou melhor, falta de apoio aos professores que não queriam seguir o método lancasteriano. O Estado não fornecia subsídios para os que não seguiam o método, causando assim uma contradição no que diziam que o ensino era para todos. Além disso, como não havia alunos que chegassem à 8ª sala, os que eram todos como decuriões, ou melhor, os que eram tidos como decuriões tinham a mesma idade, ou quase pelo menos, dos que eram ensinados. Nisto temos crianças castigando crianças, ocasionando um fracasso disciplinar. Imagina só, crianças ensinando crianças e crianças castigando crianças.
E aí, sem o seu sucesso, né, vai se dando o fim desse ensino mútuo. E foi isso, pessoal. Esse foi o início, os obstáculos, as consequências e então, consequentemente, o seu fim com o seu insucesso. Valeu, pessoal. Bons estudos para vocês. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento e o crescimento de vocês.